recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu venho à paz de Cristo, que abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente edificado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Eu recebi um novo coração, glória a Deus, e coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu venho à paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, e assim bem ajustado, glória a Deus, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo é o teu eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, teu santo nome, diga o que é a alegria de toda a terra.
Deus tem vitória para cada um de nós e que nos ajuda contra o inimigo. Louvado seja o seu nome. Por isso diante dele nos prostramos. Oh meu Deus, queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga bem forte, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome, Deus, engrandecer. Queremos o seu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas Nós vidas. confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e louvores. Senhor, levantamos, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, aleluia, e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual
ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio para me dar a vida. Esse rio queimando na lata cruz, ao lado de Jesus haverá. Mas haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio para me dar a vida. E esse rio queimando na lata cruz, ao lado de Jesus. Vamos bem forte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, só parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei quantos entre nós já teve essa experiência de quase ter perdido a vida, mas é uma experiência muito estranha, muito ruim. Você olhar para trás e perceber que no seu caminho teve momentos que você quase foi embora. E olhar para hoje, você poder não só cantar essa canção, mas entender que a razão pela qual nós estamos aqui é que o nosso Deus é um Deus de milagres. Não porque nós vimos milagre, mas porque nós somos um milagre. E mesmo se você não tiver tido uma experiência de quase morte na sua vida, isso não te torna diferente em nada, porque a vida humana é um milagre. Como explicar a vida humana? Como explicar os ossos se formando no ventre de uma mãe? Como explicar o cérebro em formação ainda no ventre, vindo do nada praticamente? Como explicar? Não há explicação. A vida humana é um milagre. Todos nós que estamos aqui somos um milagre para a glória de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus! Nós vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Quero convidar o pastor Gelson, que vai estar ministrando o nosso coração nessa noite. Paz do Senhor, queridos. Se você puder estar de pé, sejam sempre todos bem-vindos e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Isaías 55. Apenas o verso 7 diz assim a palavra do Senhor: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor
que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Amém? Pode se assentar. Pai, nós te louvamos por tua palavra, pedimos que segura tua graça e misericórdia, que teu Espírito possa falar ao nosso coração, nos dirigir de tal maneira que esta palavra possa alcançar corações, Pai, nos lugares mais escuros, mais profundos, onde ninguém pode alcançar, que a tua palavra possa chegar, libertar, transformar, como diz em Hebreus, até aquele lugar mais íntimo da divisão da alma, do espírito, dos pensamentos, das intenções, que a tua palavra possa alcançar os lugares mais ocultos e nos tratar, Pai, agir em nós e nos levar para uma comunhão, para uma vida mais plena diante da tua presença cada dia. De novo, porque o Senhor é maravilhoso e a tua palavra é a verdade. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Isaías vai nos deixar esse texto, e que é para mim um dos textos mais reveladores, né, acerca do nosso Deus. Ele aconselha aos ímpios, ou aqueles que não consideram Deus nem o que é o correto, o que é o justo, para que deixem seus caminhos errados, malignos, e se voltem para Deus. E ele vai dizer algo que me chama a atenção, porque ele diz: porque o Senhor é grandioso. Veja, ele é grandioso em poder, ele é grandioso em glória, mas ele diz, é grandioso em perdoar. Então Deus, ele tem prazer em perdoar. O coração de Deus já é disposto a perdoar antes que alguém se chegue a ele para pedir perdão. Deus já está disposto a perdoar. Só que existe no mínimo duas situações para que venhamos alcançar o perdão. E a Bíblia vai relatar vários textos acerca destas duas condições. Então Deus, ele já é, por sua natureza, disposto a perdoar, porque ele é amor. E quem ama de fato perdoa, quem ama estende a mão, quem ama tem misericórdia. Perdoar é fruto de quem ama, né? De quem tem o amor verdadeiro. Então Deus, como ele é o Deus de amor, ele é grandioso em perdoar. E por mais que os pecados, as afrontas, e nós temos visto algumas pessoas que foram tão terríveis e rebeldes em toda a sua maneira de ser ou de viver, e um dos exemplos da Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo vai declarar isso: eu sou o principal pecador, porque ele não somente perseguiu a igreja, mas também consentiu na morte de cristãos, se regozijava com isso. E Deus é tão grandioso em perdoar que vai tocar a vida de Paulo de uma forma muito especial, perdoar, transformar e fazer de Paulo um dos seus mais brilhantes apóstolos. Então esse Deus grandioso em perdoar nos oferece perdão. Ele é cheio de misericórdia, mas porém ele quer que nós, como filhos, venhamos exercer o caráter ou imitar a sua própria natureza. E os filhos de Deus vão agir conforme Deus age, com misericórdia, com amor, com bondade, benignidade, mansidão. O texto diz, né, que, aliás, Jesus revelou sobre isso, né, dizendo: eu sou manso e humilde de coração. Então você vai olhar todas essas qualidades em Deus, e ele é grandioso em perdoar. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão do perdão. Eu só quero percorrer alguns textos rapidamente na Bíblia,
e se você puder me acompanhar, Romanos, no capítulo 1, eu vou ler apenas um versículo, mas suponho que você leia todo ele, porque Paulo vai falar aos romanos de diversos pecados gravíssimos, mas ele termina no verso 32, acerca desses pecados, e que não são poucos. Ele vai falar de diversos pecados, mas ele diz: olha, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, então há um conhecimento da justiça de Deus que vai além da minha pregação, que vai além da revelação que a igreja possa trazer, porque Deus, de certa forma, incutiu isso no coração do homem. O homem, de certa maneira, ele sabe quando ele está mentindo, de certa maneira ele sabe quando ele está enganando, quando ele está fazendo coisa errada, ele tem essa consciência. Deus implantou isso no coração do ser humano, mas a palavra vem para ratificar, para confirmar esse caminho santo onde Deus caminha. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o pecado, e a Bíblia fala sobre isso, a alma que pecar, esta morrerá, e Paulo vai confirmar isso dizendo: olha, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, e a maioria não tem apenas na sua consciência, mas tem porque já ouviu, até mesmo tem a própria Bíblia nas mãos, a palavra de Deus, já ouviu pregar em diversas ocasiões. Ele diz: olha, são dignos de morte os que tais coisas praticam. E não somente aqueles que as praticam, mas também aqueles que as aprovam. Então Paulo está dizendo: olha, Deus perdoa pessoas que cometem pecados tão terríveis que são dignos de morte, mas Deus é grandioso em perdoar. Então são dignos de morte, mas diante de Deus pode alcançar perdão. Nós temos aí, principalmente nos Estados Unidos, a pena de morte, e não há perdão. Ali se comprova que cometeu-se o crime, e a lei determina a morte e não tem para onde fugir. E aí há muitos no corredor da morte esperando só o seu dia chegar, porque foram condenados por causa das suas atitudes erradas. Deus, ele tem prazer em perdoar. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele se alegra com a morte do justo. Quando o justo morre, Deus fica feliz porque sabe que sua alma vai ao encontro de Deus. Mas quando o ímpio morre, Deus diz que há tristeza em seu coração, há angústia em seu coração, porque ele sabe que quando o ímpio morre, a sua alma vai se distanciar dele para sempre, vai estar perdida para sempre. Então Deus, ele oferece o perdão para quem é digno de morte. E quando nós pesquisamos, olhamos e caminhamos dentro da Bíblia Sagrada, o perdão é tudo que nós necessitamos, porque ser perdoado é ter as dívidas pagas, é ter os pecados apagados. E Deus, quando perdoa, ele tem uma atitude que vai além da nossa, porque a Bíblia Sagrada diz que ele perdoa, e existe um mar, o mar chamado de mar do esquecimento, e a Bíblia diz que Deus perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou seja, quando ele perdoa, você para ele é nova criatura, já ficou passado, esquece o passado. É por isso que Paulo falou sobre essas coisas, dizendo: olha, o que ficou para trás eu esqueço, e caminho para o alvo, porque eu sei o que Deus tem preparado para mim. Então Deus age dessa maneira, por quê? Porque ele é grandioso. Veja, ele não é insuficiente, ele não é pequeno, ele é grandioso em perdoar. Ele não é mesquinho, ele é grandioso em perdoar. Então o perdão dele é pleno, e ele não somente perdoa, mas a Bíblia diz que ele perdoa, e ele ofereceu Jesus para morrer no nosso lugar, derramar seu sangue, e a Bíblia Sagrada diz que no sangue de Cristo ele ainda nos purifica, nos lava. Ele vai dizer ainda em João 3 que ele nos oferece ainda uma nova oportunidade, ou seja, de nascer de novo. Se é para nascer de novo, é porque se você nasceu e praticou coisas erradas, se você nascer de novo, o que você fez?
antes de ter nascido de novo, é como se você tivesse morrido e você tem uma nova chance. É nascer de novo para as coisas de Deus, para andar com Deus, para fazer as coisas certas. Então, Ele é grandiosíssimo em perdoar. Ele é maravilhosíssimo em perdoar. E aí Ele vai dizendo, e aqui eu quero só trazer ao coração dos irmãos, porque esse perdão, ele está disponível a todos. Só que há duas pessoas ou dois tipos de pessoas que nunca vão alcançar esse perdão. E aí eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, se você puder caminhar comigo, em Mateus 18, existe uma parábola contada por Jesus. Eu só vou mencionar ela, não vou ler, mas ela está em Mateus 18, a partir do verso 23, o título é assim: a parábola do credor incompassível. Então nós temos aqui alguém que devia ao rei ou ao seu senhor 10.000 talentos. Isso significa uma dívida impagável, impossível de pagar. E essa dívida, quando foi cobrada, esse cidadão vai estar se prostrando, se humilhando, pedindo para que se perdoe. E esse Senhor, por misericórdia, vai perdoar, vai conceder perdão aos 10.000 talentos que ele devia. Porém, quando ele é perdoado, ele tem alguém que deve a ele, e o texto vai dizer que deve a ele 100 denários. É uma dívida insignificante, ou seja, possível de se pagar. Mas ele não tem a mesma misericórdia que teve o seu Senhor. Ele não apenas vai cobrar, como vai exigir que este seja até lançado na prisão, até que pague o que deve, e vai fazer todo o estardalhaço possível, o escândalo possível sobre uma dívida de 100 denários, sendo que ele foi perdoado de 10.000 talentos. Então o texto vai dizer que esse homem é chamado de volta pelo seu Senhor. E este seu Senhor vai dizer: olha, eu te perdoei 10.000 talentos, e você não pode perdoar os 100. Então agora vai ser novamente colocado como dívida, não como perdão, os 10.000 talentos, porque você não perdoou. Então veja que o perdão de Deus, ele é condicionado a nós entendermos que a nossa dívida impagável foi perdoada por Ele. E seja o que for que alguém te deve, é insignificante diante daquilo que Deus fez por você. Então Deus nos convida a sabermos perdoar. Se eu e você não soubermos perdoar, a Bíblia fala, e Mateus fala sobre isso. Mateus 6, deixa eu ir lá porque é a oração de Jesus. Mateus 6, ele vai falar sobre o Pai Nosso, e aqui está uma questão sobre o perdão, e Jesus vai dizer no versículo 14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Veja a condição de se receber perdão. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas dívidas, conforme a tradução, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então existe uma condição para adquirirmos, alcançarmos o perdão de Deus. Ele é grandioso em perdoar, mas Ele não vai perdoar quem também não perdoa, quem não age como Ele age. Então, se nós recebemos um perdão de uma dívida impossível de se pagar, porque a nossa dívida, irmãos, é essa. A nossa dívida é o seguinte: a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então nós pecamos e somos pecadores. O salário do pecado é a morte, o que nós merecemos é a morte. E se nós morrermos, nunca mais sairemos de lá tendo sobre os nossos ombros os nossos pecados, porque o aguilhão da morte, a força da morte é o pecado. Então nós vamos ficar na morte para sempre por causa dos nossos pecados. Mas Deus em Cristo nos perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Então em Cristo nós temos direito agora a uma vida e vida eterna, a uma vida com Deus eternamente, a andar com Ele para sempre. Você pode sorrir, glorificar a Deus e dizer: olha, a morte não tem mais poder sobre mim, porque agora a vida de Cristo, a vida que agora eu tenho,
é vida eterna em Cristo Jesus, porque sou perdoado através de Cristo Jesus, através do sacrifício, através da oferta que Deus entregou por nós ali na cruz do Calvário, o seu próprio Filho. Então, uma dívida que era impagável por nós. Por que impagável? Porque se eu for pagar a minha dívida, ou você for pagar a sua dívida, entenda isso, a nossa dívida, ela é de morte. E se eu disser, não, eu vou pagar a minha dívida, eu tenho que morrer para pagar. Mas quando eu morro para pagar essa dívida, eu não consigo sair mais de lá, porque a força da morte é o pecado. E se eu sou pecador, eu não tenho força para sair de lá. Então eu fico para sempre na morte. É impagável essa dívida. Mas Jesus pagou por mim, porque Ele morre sem pecado. E como Ele não tem pecado, a morte não tem poder ou força sobre Ele. E Ele ressuscita no terceiro dia, para nos garantir a todos nós o perdão e a vitória, e a vida eterna, e a comunhão com Deus para todo sempre. Então nossa dívida foi perdoada em Cristo, uma dívida impagável. E às vezes nós não queremos perdoar, por mais que às vezes possa parecer algo até aos olhos de alguns grande, mas qualquer dívida, irmãos, é nada diante da dívida da qual fomos perdoados. Então uma das condições para nós alcançarmos perdão é sermos também perdoadores, sabermos perdoar. Mas qual é a razão, motivo, forma, atitude para se dar o perdão? Então preste atenção que para sermos perdoados precisamos perdoar. Mas para alguém obter o perdão, tanto João Batista como Jesus, eles ministraram da mesma forma. É Mateus 3, eu vou passar por ele rapidamente. Mateus 3, no verso 2, João Batista diz assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aí Jesus vem, se batiza, e Jesus vai continuar pregando. Aí no capítulo 4, no verso 17, Jesus diz assim: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, o perdão tem a ver com eu perdoar, mas também com eu me arrepender dos meus pecados. O que é arrepender-se? É mudar de atitude, é mudar de mente, é deixar-se ser ensinado por Deus, é não concordar com o mundo, é concordar com a palavra de Deus, é aceitar que Deus tem razão, que a verdade é a palavra de Deus e que todo o resto é mentira. É concordar com as verdades bíblicas, é andar conforme a palavra do Senhor. Então o perdão, ele é exigido de duas formas, ou ele nos é dado de duas formas: através do arrependimento e através de perdoarmos a quem também nos deve ou nos ofende. Há um texto ainda que eu quero ler, que está em Lucas, e se você tiver sua Bíblia, eu gosto desse texto porque ele fala isso com detalhe. Os outros não falam muito, os outros textos bíblicos não vão falar muito sobre esse detalhe que está em Lucas, no capítulo 17. Lucas, no capítulo 17, o verso 3. Olha como esse verso é interessante, ouça isso com atenção. Jesus diz assim: olhai por vós mesmos. Então, olha, isso tem a ver conosco, perdoar tem a ver conosco. Mas para perdoar, você também precisa ter essa percepção. O seu coração precisa ser de Deus, precisa já estar disposto a perdoar. Porém, você não pode sair perdoando todo mundo sem que essa pessoa de fato se arrependa. Você não pode sair para ele oferecendo perdão a quem não está nem aí para o teu perdão, a quem não entendeu a ofensa, a quem não entendeu a dívida, a quem não se arrependeu. Então olha o que esse texto diz: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, e arrependendo-se vier, perdoa-lhe. Então é preciso haver um arrependimento, uma confissão, uma mudança. Aliás, o texto continua, até no 4 também diz: se ele vier 2, 3 ou mais vezes arrependido, perdoa. Então arrependimento é esta mudança, ou este coração que se quebranta, sabendo que errou, sabendo que fez coisa errada, entendendo que não está no caminho correto. Então Deus nos oferece em Cristo um perdão
que vai além de tudo, porque era impossível para nós pagarmos a nossa dívida. Mas para alcançarmos esse perdão, precisamos nos arrepender de verdade. E precisamos também aprender a perdoar a quem nos ofende, a quem nos deve, a quem se arrepende. Que nós venhamos entender e andar neste caminho para que os céus estejam abertos para nós. Eu leio o último versículo e encerro, que está em Salmo 130. O salmista vai deixar para nós esse salmo e ele é maravilhoso. Deixa eu só achá-lo e lê-lo rapidamente. Olha o que diz esse salmo. Alguém estava atormentado, carregado de condenações. E aí o texto vai dizer o seguinte: das profundezas a te clamo, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Então há alguém que não tem mais esperança, que não tem a quem recorrer e está clamando a Deus, está buscando a Deus. E ele diz: estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. E esse Deus grandioso em perdoar é misericordioso, e a palavra diz que a misericórdia dele ainda se renova todas as manhãs, se faz nova todas as manhãs. Deus é maravilhoso, nosso Pai é maravilhoso, irmãos. Nosso Pai é sem igual. Aí o versículo 3 vai dizer: se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, olha isso, quem subsistirá? Porque todos são pecadores. Quem poderá ter vida? Todos são pecadores. Aí ele continua: porém contigo está o perdão, para que sejas temido, para que sejas respeitado, para que sejas obedecido. Então contigo está o perdão, é com Deus que está o perdão. E nós precisamos atentar para a palavra dele, porque ele tem prazer em perdoar, é grandioso em perdoar. Mas nós precisamos imitar o nosso Pai, perdoar também a quem nos deve, aprender a perdoar aqueles que se arrependem, aqueles que se quebrantam e dizem: olha, errei contra você, me perdoa. Então a verdade da vida sagrada, irmãos, nos conduz a uma comunhão com Deus, a uma vida com Deus, a um outro nível de vida, e que eu e você possamos viver estas verdades no nosso dia a dia, como diz Mateus 24, 7:24, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será casa construída sobre a rocha. Pode vir o que vier contra, vento, tempestade, rios, esta casa subsistirá tudo, porque é casa construída sobre rocha, ou seja, é alguém que pratica a palavra do Senhor. Que você possa pôr isso no teu coração e viver esta verdade, e que Deus seja com você, com quantos porventura puderem ouvir e estar ao alcance da nossa voz, que você viva esta verdade na tua vida, e que Deus seja contigo. Curva a tua cabeça, põe a mão no coração, deixa eu orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu entro diante da tua presença. E eu sei que há muitas pessoas que guardam mágoas, ressentimentos, e muitos que foram tão ofendidos ou feridos, que o desejo, a vontade é vingança, é agir de outra maneira. Mas o Senhor nos convida a sermos semelhantes ao Senhor. Paulo declarou dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós somos chamados, Pai, a perdoar como fomos perdoados. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas almas, e nos ajuda a termos um coração semelhante ao Teu. Ajuda-nos a nos aproximarmos mais e mais desta comunhão e desta presença. A Tua palavra diz que somos transformados de glória em glória e de fé em fé. Então que nesta transformação diária, nesta mudança diária,
neste agir do Teu Espírito e da Tua Palavra em nosso coração, para nos levar a uma comunhão plena com o Senhor. Age em nós através do Teu Espírito. Não abra mão de nenhum de nós, nenhuma das nossas famílias, de todos aqueles que estão sendo representados neste lugar, que estão ouvindo esta voz, esta palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa agir, levando estas vidas à Tua presença, ao trono da Tua graça, a reconhecer tão grande amor, tão grande misericórdia, tão grande favor que o Senhor nos tem concedido em Cristo Jesus. Nesta noite, Pai, eu abençoo cada vida, abençoo cada coração, abençoo os pais, os filhos, os parentes de perto e de longe, abençoo o nome poderoso de Cristo Jesus, e que o Senhor possa liberar anjos para irem ao encontro destas famílias, livrando-os, libertando-os, tocando-os de maneira que sejam purificados como foi purificado os lábios de Isaías, quando aquela brasa tirada do altar tocou os seus lábios. Que assim anjos que assistem diante da Tua presença possam agir em nosso lar, em nossas vidas. Ó Deus, na vida de toda a família, seja de perto ou de longe, nas empresas, tenha misericórdia, Pai. Guarda todos debaixo da Tua poderosa mão. Eu que oro e peço por misericórdia o Teu perdão em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Você que recebe, diga graças a Deus. E aplaude forte o nome dele, para ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo o louvor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos estar de pé. Obrigado por vossa presença e que vocês ponham em prática a palavra do Senhor. A partir de agora nós nos separamos, né? Cada um vai para os seus afazeres, seu lar, mas não se separe da palavra de Deus. Não ande distante da palavra do Senhor. Guarde ela no teu coração e viva segundo a palavra do Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de provisões do céu sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você perceba o agir, que você perceba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus. Amém.